noite, professor. O meu grupo ficou responsável para apresentar o tema Windows. O grupo é composto por eu, Francisco de Assis, Antônia Regina, Adelson Pereira e Ranieri Rodrigues. Bom, a nossa apresentação ela vai ser baseada nos conceitos iniciais e suas características. Vamos falar um pouco da história e como o Windows funciona e qual a sua função. Qual a finalidade do Windows também. O que é o Windows? O Windows é um programa classificado como sistema operacional que foi criado pela Microsoft, que produz diversos tipos de programas para diversas áreas. O que significa o Windows? O Windows é um sistema operacional de multitarefas para computadores e dispositivos móveis. A palavra Windows significa literalmente janelas, na tradução do inglês para o português. Bom, aqui temos as principais figuras que criaram a Microsoft. A Microsoft ela foi fundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975 nos Estados Unidos. O primeiro produto desenvolvido pela empresa foi uma versão do interpretador BASIC, produzido para o computador Altair 8800 da MITS. E aqui está um pouco da linha do tempo sobre a evolução do sistema operacional Windows. O Windows 10 ele terminou no ano de 2018 como uma marca significativa. Ele se tornou um sistema operacional mais usado em desktop em todo o mundo, segundo o NIT Application. O Windows 10 em 39,22% dos computadores do mundo, enquanto o seu antecessor o Windows 7 está em 36,9%. A área de trabalho é praticamente o pontapé inicial para qualquer usuário, porque assim que ele inicializa o sistema, é a primeira coisa que ele enxerga, e é daqui onde ele acessa basicamente tudo no sistema, através de atalhos e pela barra de pesquisa. Ele também pode personalizar a sua área de trabalho, se ele quiser exibir os ícones como pequenos, grandes e médios, ele pode fazer isso, ele pode personalizar a barra de tarefas, se ele quiser também, as notificações na própria barra de tarefas que gerencia o sistema, o próprio Windows fica gerenciando os dispositivos, as atualizações, e aqui ele notifica na área de trabalho, pelas notificações, e notifica o usuário dessas atualizações e o que tem pendente para o sistema fazer, e é basicamente isso. A interface gráfica que o Windows utiliza é uma interface que veio para dinamizar essa interface Shell, que era uma interface de comando de linha. Ou seja, o usuário tinha que utilizar um prompt de comando onde ele digitava tudo que ele tinha que fazer no sistema operacional. Ou seja, se ele tinha que acessar alguma parte do sistema ou executar alguma coisa, ele tinha que ir lá, saber o código, digitar, e essa coisa que ele queria fazer, que foi requerida, ia ser executada. Então, a interface gráfica veio para facilitar a vida do usuário, aqui ele pode acessar suas aplicações através de ícones, ele tem um ponteiro onde ele navega pelo sistema, né? E pelos ponteiros ele vai clicando nas coisas e executando suas tarefas. Então, realmente veio para facilitar, isso foi o grande marco na história do sistema operacional. Sistema multiusuário, basicamente o sistema ele pode ser dividido em quantos usuários possíveis, dependendo do tamanho do disco rígido, né? Porque se você tem um disco rígido pequeno e quer dividir ele, por exemplo, 7 usuários, 8, já fica meio pegado, porque o próprio disco é particionado para que cada usuário tenha suas próprias aplicações, né? Seu próprio sistema, onde ele vai instalar os seus programas, salvar arquivos. Então, mediante o tamanho do disco rígido, fica um pouco lento, né? Que o disco rígido vai trabalhar mais e acaba que a máquina fica lenta. Então, eu mesmo usando uma própria máquina em casa, eu recomendava no máximo 2 ou 3 usuários, porque se você tem um disco rígido de 1 terabyte, por exemplo, a máquina ficava muito sobrecarregada. Mas é isso, você inicializa o sistema, tem lá os perfis de usuários que você quer escolher, que geralmente quem utiliza esses usuários em uma máquina só é porque utiliza um computador para a família inteira, né? Não é um computador pessoal, então cada um vai lá, acessa seu usuário, inicializa o sistema, digita senha, se tiver senha, e
tem acesso às suas aplicações, os programas que ele tem lá salvo, arquivos. E é isso. Versões de 64 bits e 32 bits, a menos comum. O Windows encontra-se fabricado ou construído hoje em versões de 64 bits normalmente. Então, o Windows 10 e os Windows atuais, eles são feitos para computadores de 64 bits de palavras. É também possível encontrar versões de 32 bits para computadores um pouco mais antigos, mas isso não é comum, porque as versões de 32 bits estão morrendo. Os Windows 95 e o 98 eram todos de 32 bits, então eram os sistemas operacionais criados para a tecnologia da época de computadores, com palavras de 32 bits. O Windows utiliza multitarefa preemptiva. Aí, o que seria essa multitarefa? Multitarefa significa que o Windows permite que vários aplicativos e utilitários rodem simultaneamente. Por exemplo, nesse momento você está assistindo esse vídeo no seu navegador. Aí, seu navegador está rodando, está abrindo e você pode estar com outra janela aberta, como um PDF, por exemplo, ou um aplicativo. Então você pode estar com várias janelas abertas, vários programas abertos. Isso é chamado multitarefa. E muitas tarefas podem ser realizadas ao mesmo tempo. Já essa preemptiva significa que esse ao mesmo tempo não é real, porque a nossa CPU, o cérebro do computador, é muito rápido. Então, o que o Windows faz, a loucura que o Windows faz, é mais ou menos o trabalho de um guarda de trânsito, por exemplo, no meio de um cruzamento na hora do corre-corre em São Paulo, por exemplo. E um guarda de trânsito tem que ficar, vem, agora para, agora vem. Ele faz tipo isso. Então, o Windows fica fazendo isso. Ele fica lendo e executando instruções de cada aplicativo. O Windows, ele decide quanto tempo cada aplicativo vai executar, quanto tempo cada aplicativo vai tomar conta do funcionamento do computador. Então, o Windows faz isso rapidamente. Em outras palavras, na CPU, lá no cérebro do computador, não são dois programas rodando ao mesmo tempo. É cada vez o Windows pegando instruções de um programa ou algumas instruções de um programa para tentar aproveitar o tempo, para tentar dividir, fracionar o tempo de uso do CPU entre vários programas abertos. Então, a multitarefa preemptiva é o sistema operacional que decide quanto tempo cada aplicativo vai usar da sua CPU. E também, antigamente, existia uma multitarefa cooperativa. Quando um aplicativo entrava em trabalho, ele ficava na CPU e tomava conta de toda a CPU. Aí então, quando o aplicativo dizia, tá bom, já chega, não preciso mais da CPU, aí o aplicativo cooperava e avisava ao sistema operacional, podendo colocar outro aplicativo na vez. E se o aplicativo travasse, todo o sistema travava. Aí um exemplo. Unidade. O que seria unidade? O conceito unidade, todo dispositivo auxiliar de armazenamento, seja ele disco rígido, pendrive, cartão de memória, todos eles são chamados no Windows de unidades de armazenamento, ou pode chamar de unidade. Então, quando o Windows fala unidade, a gente já subentende, né, que a unidade de armazenamento, unidade de disco, unidade de memória, também auxiliar, é uma unidade capaz de armazenar informações permanentemente. A pasta seria o compartimento lógico e também é um espaço, uma espécie de gaveta que você usa para organizar informações.
Já os arquivos, todo bloco de informações que foi salvo, todo bloco de informações que foi gravado permanentemente, ele é transformado em arquivo. Os arquivos são o centro nervoso do sistema de informática e tudo gira em torno dos arquivos. Aí, por que existem unidades de armazenamento? Aí, para salvar arquivos. Porque existem pastas para organizar os arquivos. E então, arquivos são as nossas informações. Unidades de armazenamento. O disco tem que gerenciar todas as memórias permanentes do computador. O Windows dá um nome a cada unidade de disco conectado ao computador. A disquete, B disquete, C disco rígido, HD ou SSD principal e D em diante, varia de micro para micro. Tipo assim, o HD ele é lento em relação ao SSD, pois o SSD tende sempre a ser mais rápido. E já aí o A2 e B2 ele não é mais usado, não se usa mais ele. Disco local C2 e Survivor 1 D2 Disco local é onde possui a imagem do Windows e aonde se localiza o sistema da máquina. E já o Survivor 1 pode ser um disco aleatório que hospeda arquivos da máquina. Aí é tipo assim, o disco local, ele é o Windows, né? A imagem lá do Windows. Aí já o outro, o Survivor, ele é aleatório lá para os arquivos. Nomes dos arquivos e pastas. Arquivos e pastas no Windows devem ter nomes que seguem essas regras. Nomes de até 255 caracteres. Não pode haver 2 objetos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Caracteres proibidos. Esses caracteres que tem aí vermelhinho, que está destacando aí, eles são proibidos, não pode ser utilizado eles. Arquivo normalmente tem extensão, um sobrenome, que identifica o seu tipo. O Windows não é caso sensível, não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Tipo assim, você pode salvar tanto com letras maiúsculas quanto minúsculas, pode colocar números, tipo, palavra 1, número 2, você coloca o número 2, o nome, você pode salvar dessa forma, nome do arquivo vezes caminho do arquivo. O nome do arquivo é aonde está lá o arquivo que você deseja. Ele está lá. Aí ele vai percorrer o caminho até chegar aonde está salvo lá o arquivo. Então ele vai percorrer o nome do arquivo, a IDEL, o Drive, até chegar aonde está salvo o seu arquivo. Quando chegar, que no caso aí, R304717. É a pasta onde está o arquivo que eu desejo, que é aonde ele fica armazenado, onde ele está armazenado. Que ele percorre, tem o nome e tem o caminho que ele vai percorrer até chegar aonde você deseja. Que no caso, aonde você chegou,
a essa pasta, lá dentro vai estar o arquivo que eu desejo, que é o que eu quero, que vai ser o data1.cab. Aqui nossas referências. Obrigado pela atenção de todos mesmo.